Mas eu só quero voltar naquilo que a gente conversava lá, Suzana, só. Aqui tem essa disposição no artigo 13, parágrafo único, que eu acho fundamental que nós também implementemos, que são essas campanhas de conscientização da sociedade, promover identificação de violações, divulgação de serviço de proteção, e aí entra até o serviço de recebimento, a atuação de algum outro equipamento que seja especializado no atendimento de crianças vítimas, conselho tutelar, e fluxo de atendimento, de forma a evitar a violência institucional. Quer dizer, a própria lei, ela está dizendo, olha, nós temos que definir os fluxos, nós temos que fazer os combinados, e não é só, quando a gente fala rede, evidentemente que a rede, ela vai ser, num primeiro momento, organizada com representantes desses diversos órgãos municipais, eventualmente uma participação nossa, sistema de justiça, e outros órgãos, até para poder opinar, para poder sugerir, para poder promover essa articulação, para que nós possamos ter uma rede que vai trabalhar em parceria conosco, somando esforços e não criando embaraços à atuação um do outro, e colaborando até nessa produção probatória, que a gente viu que a lei prevê, sim, que a rede deve colaborar, mas que esses representantes eles vão ter que ser multiplicadores, nós vamos ter que chegar a todos, ao professor da escola, à merendeira da escola, ao porteiro da escola, ao enfermeiro, ao porteiro da unidade de saúde, para que nós possamos ter todos colaborando, pelo menos sabendo o que não fazer diante de uma situação de violência contra a criança, para que possa identificar as portas de entrada, os órgãos de referência, para onde caminhar, etc, etc. Então, é muito importante que haja essa divulgação. E só voltando ali, aí a gente já abre para outras perguntas, mas só voltando ali ao artigo 15, porque o artigo 15, ele traz essa divisão de tarefas, digamos assim, de papéis, e que, evidentemente, isso não quer dizer que não possa ou não deva haver a colaboração da própria rede com a polícia, nesse processo de apuração, ou mesmo com o Conselho Tutelar, especialmente conosco, mas está ali claro que nós não temos mais que encaminhar para o Conselho Tutelar e investigar a suposta ocorrência ou não daquela violência. Isso vai ficar a cargo de alguém, até porque às vezes você tem uma notícia que você nem tem uma clareza do que aquilo é. Você não sabe o que aquilo é. Às vezes nem se enquadra tipicamente em nenhum crime. Por exemplo, exploração do trabalho infantil. Em tese, a princípio, não é crime. Pode ser. Pode caracterizar até maus tratos. Pode caracterizar uma série de coisas. Mas, a princípio, não é crime. Mas me parece que é, sim, uma forma de violência contra a criança e que deve ser investigada. Quem que vai fazer isso? Em que momento vai ser acionado? Quem que vai ser acionado e o que vai fazer? A forma até como esse profissional vai se dirigir àquilo. Então, isso tem que ser devidamente combinado. E, evidentemente, que você vai precisar ter dentro da rede profissionais que vão fazer aquela recepção inicial, a gente chama acolhimento inicial daquela criança ou adolescente, até para que a gente possa saber exatamente o que está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa, para não ter que já num primeiro momento, já de cara, estará um inquérito policial para tudo, porque certas situações, evidentemente, vão levar à instauração do inquérito policial. Mas outras, que a gente nem sabe o que aconteceu e nem sabe se isso é crime, como é que eu vou instalar um inquérito policial com base em nada? E aí entra a rede de proteção, talvez, num primeiro momento, para fazer, aí sim agora eu vou entrar nesse vespeiro, da escuta especializada. Que pode ser efetuada nesse primeiro momento, como forma, digamos, de acolhimento inicial, de recepção inicial, enfim, como queiram chamar, mas que também pode, e esse é o ponto que eu tenho defendido, sustentado com veemência, também pode ser usada no momento posterior, até no âmbito de um processo judicial, como forma alternativa ao depoimento especial. Bom, primeiro, antes de chegar até nesse título,
Veja que a lei, ela criou um título 3, da escuta especializada e do depoimento especial. Ela fala dos dois, no mesmo título. Mas antes de falar disso, ela já, no artigo 4º, parágrafo 1º, ela falava dos dois. O artigo 4º fala das diversas formas de violência, como eu disse, né? A física, a psicológica, a sexual, a institucional. E no parágrafo 1º, sem qualquer distinção, ela diz: para os efeitos desta lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio da escuta especializada e do depoimento especial, sem qualquer ressalva, sem qualquer restrição. Tá? Eu sei que tem surgido um entendimento com o qual, data vênia, eu não concordo, que a escuta especializada seria apenas para fins desse atendimento inicial pela rede. Eu acho que não é isso que a lei quer. Se nós levarmos ao fundo, né, esse entendimento, vamos ter um retrocesso em relação ao que nós vemos hoje. Vamos acabar exigindo o depoimento especial em todos os casos, que hoje não acontece, e a própria lei diz que não é para acontecer. Aliás, a lei é clara em dizer, ao final, né, lá no final, que os órgãos policiais envolvidos envidarão esforços investigativos para que o depoimento especial não seja o único meio de prova para o julgamento do réu. Quer dizer, excepciona especificamente, né, quer dizer, diz, ó, se possível, preservar, se possível, poupar a criança e adolescente, vamos poupar. Então, eu acho que seria atentatório aos princípios da lei você chegar a essa interpretação. Então, com devido respeito a quem pensa em contrário, não dá para aceitar que o único meio de ouvir a criança seja pelo depoimento especial. Nós temos sim que... Oi? Você tem ciência do ato da Secretaria de Estado, dos delegados, estão mandando tudo para o depoimento especial? Tudo, uma orientação. Pois é. Eles a delegacia não pode fazer também a escuta especializada, porque a interpretação inicial eles deram, porque a delegacia não faz escuta especializada, a rede não faz escuta especializada. E a delegacia então não faz nada, porque ou é escuta especializada da rede, ou é depoimento especial. O problema é mandar para o outro sem ter o outro capacidade técnica para realizar aquela tarefa. Tem todo o direito de negar uma produção antecipada. A produção antecipada de quê? Pois Você é. não tem nada ainda. Sim, sim. Mas veja, eu não sabia desse ato, né? E eu sei que até do outro lado do quadro judiciário tem entendimento que o delegado não deve fazer depoimento especial. Mas a lei permite. Mas doutor Murilo, e que eu acho que tem um outro filtro antes disso. É que talvez não seja necessário fazer. Eu não acho de todo ruim, por exemplo. É o primeiro filtro. Sim, mas porque às vezes não tem lá. Mas aí a gente vai chegar lá, David, a gente vai chegar lá. Porque a questão é a seguinte. Se a gente analisar a lei, até pelo 22 ali, até por outros dispositivos, os direitos da criança, né, e eu lembro que nós, da COPEIGE, né, uma comissão de promotores e procuradores aí do Brasil inteiro, antes dessa lei, nós elaboramos uma nota técnica sobre a questão da escuta da criança. Na época nem se falava ainda de escuta especializada, a gente até usou outro termo, de depoimento especial. E na época que nós elaboramos a nota técnica, um dos itens da nota técnica é o seguinte, que a criança ela não pode ser obrigada a falar sobre aquela situação de violência. E quando nós colocamos isso, nós fomos representados na Corregedoria aqui do Paraná por um colega que dizia que nós estávamos nos imiscuindo na atividade dos colegas que atuam no crime, com inércia civil. E aí, aí nós tivemos até uma reunião com o corregedor, o subcorregedor na época. E aí uma coisa que eu ponderei foi o seguinte, quer dizer, o acusado tem direito ao silêncio, a criança vítima não. Então, quer dizer, você vai poder então colocar aquela criança debaixo de uma luz forte ali e pressioná-la para ela falar o que ela tem que falar, se ela não quer. Você não pode, evidentemente, né, fazer essa obrigação. E, aliás, um outro argumento que eu tenho utilizado em relação a você, ao invés do depoimento especial, usar a escuta especializada, é que a própria criança ou adolescente, ela pode optar por essa forma menos
constrangedora para ela própria. Até porque a escuta especializada, em tese, ela é mais humanizada. Ela respeita mais o tempo da criança, ela é feita de uma forma mais livre. O depoimento especial ele é mais engessado, ele é mais formal. Ele acaba trazendo um constrangimento a mais para essa criança, ou adolescente. E evidentemente que, por outro lado, a lei reconhece a possibilidade da própria vítima requerer ao juiz a sua escuta perante o próprio juiz. Mas o que hoje é a regra, ainda infelizmente, na forma da lei, deveria ser exceção e um direito das crianças e adolescentes. Essa escuta pelo juiz direto ou pelo delegado. E não através do depoimento especial. Mas, enfim, tem essa questão que o Davi falou, que se nós pudermos, eu até mencionei também, poupar essa vítima, evitar que ela seja ouvida, tanto melhor. Se nós tivermos, por exemplo, uma escuta especializada, realizada nesse momento anterior, e que por ocasião dessa escuta especializada, já houve ali a coleta de alguns elementos de que para indicar fulano de tal como autor e que já houve aquele fato. Isso vai ser devidamente relatado, a forma como isso vai ser elaborado, documento, título que esse documento vai ser encaminhado para nós, a gente vai ter que conversar e combinar com o pessoal que vai fazer a escuta especializada, lá pela rede. Mas nós vamos ter que ter essa informação. E como a gente viu, a lei prevê que deve ser feita essa coleta de evidências. Isso tem que ser feito. Né? O teor desse documento, vamos ter que combinar, mas que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, se nós temos já esse elemento, e nós temos outros elementos, às vezes temos lá testemunhas, é difícil, mas às vezes tem, ou exames, às vezes tem até um exame de DNA, ou tem lá, enfim, filmagem, o próprio abusador às vezes filma a vítima. Se eu puder dispensar a vítima dessa escuta, eu vou dispensar. Eu vou dispensar. Por quê? Porque nós temos ainda hoje uma concepção equivocada de que somos obrigados a ouvir a vítima. E eu digo para vocês, nós não somos obrigados a ouvir a vítima. Nós somos obrigados, nós, aí falando aqui nós, que atuamos na área criminal, se nós queremos responsabilizar criminalmente o autor do fato, nós somos obrigados a produzir prova. Somos obrigados a demonstrar que o fato ocorreu e que fulano de tal é o autor desse fato. E nós somos obrigados a produzir prova do fato, da materialidade e da autoria por todos os meios lícitos em direito admissíveis. Inclusive por meio do depoimento especial. Mas não apenas por meio dele. Claro que nessa área a gente sabe, né? Nesse tipo de crime, palavra da vítima, né? Os tribunais aí estão a dizer, tem preponderância, etc, etc, etc. Mas, se nós tivermos condições de produzir prova da autoria e materialidade por outros meios, não há obrigatoriedade alguma de ouvir a vítima. Certo? Então começa por aí. E aí eu concordo plenamente com você. E evidentemente que se a vítima se opuser a essa oitiva simplesmente ela não pode acontecer. Ponto. Ou nós trabalhamos a vítima para convencê-la, para conscientizá-la da importância do seu relato, ou então, enquanto houver resistência por parte dela, nós não podemos forçá-la a falar sobre aquilo, muito menos pelo depoimento especial. Podemos até, como eu disse, buscar e até oferecer a ela a alternativa da escuta especializada. E ela pode, sim, ser ouvida a respeito disso. Ela tem o direito de ser informada e tem o direito de participar da definição do que vai acontecer com ela e como vai acontecer com ela. Isso não é só previsto na 13431, mas também é previsto no Estatuto e é previsto na Convenção da ONU dos Direitos da Criança, o artigo 12 da Convenção prevê isso também. Então, quer dizer, a vítima ela tem que ter esse papel protagonista, ela não pode ser objeto, né? E aí o que eu questionava, né? A gente muitas vezes tratou a criança e adolescente vítima como um mero objeto de produção de provas. E nós temos que ver que elas são sujeitos de direitos, não são meros objetos. E, portanto, nós temos que ter uma forma diferenciada para ouvir. Só voltando aqui, nós queremos, o que eu falei no começo, nós estamos construindo algo novo. Nós temos que quebrar alguns paradigmas. Nós vamos ter que primeiro enfrentar a resistência dentro do MP, especialmente junto a colegas que atuam no crime, no tribunal e, eventualmente, até nos tribunais superiores. Mas nós, na rede, né, a rede se opõe, claro, ninguém quer fazer isso, porque acha que é, né, algo delicado, complexo. O que eu não concordo é você simplesmente fazer como pelo jeito estão fazendo, jogar para o outro.
e vire-se. E não pode ser assim. Nós temos aqui nos unir, vem cá, vem todo mundo, vamos combinar e vamos definir a coisa como é que ela deve ser. Porque só chegar, sentar e despachar e cumpra-se ponto, isso não pode acontecer. Isso não é trabalhar em rede, isso não é trabalhar de forma integrada. Isso é, como eu falei, é manda quem pode, obedece quem tem juízo. E não é essa filosofia, não é essa mentalidade que deve imperar por aqui. Nós temos que construir isso. Nós temos que definir conjuntamente os protocolos. Nós temos que, claro, ouvir a própria rede quanto os seus argumentos. E muitas vezes eles têm razão. Por exemplo, uma coisa que eles têm razão, que não pode acontecer, é o mesmo profissional que vai fazer o atendimento terapêutico da vítima, se é aquele que vai fazer a escuta especializada. Isso eu concordo com eles perfeitamente. E se você tem no município só um profissional, como é que você vai fazer? Você vai ter que ter pelo menos 2. Diria até pelo menos 3, porque você vai ter que ter alguém que vai atender também o abusador, o vitimizador. Que a lei também prevê o atendimento dele, não só a 13431, mas o estatuto prevê o atendimento dele. Então nós temos que ter profissionais. Aliás, uma coisa que nós temos que erradicar de uma vez por todas no sistema é o amadorismo, é o improviso, é esse jogo de empurra. Trabalhar em rede não é saber para quem que eu vou empurrar o abacaxi, para quem que eu vou jogar o petardo. Trabalhar em rede é saber a quem eu posso estender a mão para que nós juntos encontremos uma solução para aquele problema. Hoje em dia não. E pressupõe essa união, essa organização, esse diálogo. Tá? Mas só voltando aqui. Questão da escuta. A escuta, a lei falou especificamente que ela vai ser realizada perante o órgão da rede de proteção. Então, mais uma vez, o que é que ela sinaliza? Que nós temos que ter a rede, como eu disse, oficializada, formalizada, e dentro da rede eu tenho que ter um órgão que vai ser, né, aquilo que nós podemos até identificar, tem um outro desenho que eu gosto de usar, que vai ser a porta de entrada daquele caso. Né? Aqui um desenho com várias portas, eu vou ter que identificar dentro da rede a porta de entrada para a escuta. Necessariamente não vai ser o serviço de recebimento e monitoramento de denúncia. Porque o serviço de recebimento ele pode ter uma função meramente administrativa de receber, tabular, registrar, sistematizar, encaminhar, fiscalizar, e pode ter essa atuação. Fazer a escuta efetivamente pode ser um outro equipamento. Isso vai ter que ser definido localmente. Vamos ter que identificar. Tem gente que simplesmente acha que é jogar na conta do CREAS. Esqueçam, pelo amor de Deus, não façam isso. Não joguem no CREAS, pura e simplesmente. Não é só jogar no colo do outro o abacaxi. Até porque, primeiro que o CREAS não existe em todos os municípios, tem municípios que não tem CREAS, aí não adianta jogar no CREAS, evidentemente, né? Segundo, porque o CREAS já é, em regra, sobrecarregado por uma série de outras demandas. E terceiro, talvez o mais importante, ele não está preparado, em regra, também para atender esse tipo de situação. Não adianta simplesmente eu jogar no CREAS porque tem um exímio lá de especializado, achar que porque ele tem um exímio especializado, ele é especializado na escuta de criança inocente vítima de violência, porque não é. Em regra não é. Pode até ser que tenha lá alguém que tenha essa formação, mas a maioria não tem. Então é muito importante que, primeiro, nós não tenhamos essa mentalidade. Eu, repito, na minha concepção, o mais adequado é que seja um serviço vinculado à saúde para fazer a escuta. Ainda que essa escuta seja vista como essa recepção inicial, esse acolhimento inicial, preliminar, em que eu não tenho nada, absolutamente nada, eu nem sei o que aconteceu, para que eu possa, pelo menos, ter uma noção do que aconteceu. Tá? E, evidentemente, que você vai acionar esse equipamento, no primeiro momento, mas a forma como esse equipamento vai realizar essa escuta, ela também vai ter que ser planejada. Não pode ser de qualquer jeito. A gente vê muito acontecer o seguinte: tem lá uma notícia de que a criança foi vítima de violência. Ainda semana passada me perguntaram a respeito disso. Aí é acionado o Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar, na louca, assim, no impulso, vai lá na escola da criança, arranca a criança da sala de aula e leva para ser ouvida lá no Conselho Tutelar.
sendo que a criança nem sabe o que está acontecendo, às vezes até uma coisa absolutamente falsa que veio lá, foi inventada por alguém, e daqui a pouco é o conselheiro tutelar, não é nem o conselho, né? É o conselheiro tutelar que não tem formação técnica nenhuma em relação a esse tipo de situação, que vai se prontificar a ouvir essa criança. Primeiro que isso, se há de arrebatar a criança da escola e levar para o conselho, já é por si só uma violência constitucional. Começa por aí. Segundo que essa escuta, da forma como ela vai ser realizada, ela também pode ser por si só uma violência, e como pode chegar a conclusão nenhuma, porque quem vai estar fazendo essa escuta é alguém que não tem especialização. E terceiro, essa atravessada do conceito pode inclusive contaminar a prova e criar problema lá para frente quando eu tiver que ouvir realmente essa criança por esse testemunho. Então, quer dizer, você perde de todo jeito. E uma coisa que nós temos que combinar com o Conselho Tutelar: não façam isso. Não tenham esse tipo de impulso. Nos ajudem a organizar a rede. Nos ajudem a fiscalizar a rede. A organizar os fluxos e fiscalizar a execução dos fluxos. Essa que é a principal função do Conselho Tutelar, que é, acima de tudo, um agente político, não é órgão técnico, não deve ele próprio fazer a escuta, e como vimos aqui, a própria lei diz que não é ele que investiga, e sim, ele deve se limitar à aplicação de proteção. E aí eu extrapolo isso e digo, não é só medida de proteção, é tudo quanto é medida que a gente tem na lei, e não só medida, é o atendimento numa perspectiva muito mais abrangente, né? Eu até costumo dizer, né? Uma coisa é a medida, outra coisa é o atendimento. E uma coisa que também nós temos que ver, até eu falei anteriormente, já te passo aqui a palavra, mas uma coisa que nós temos que zelar é para que baseado nas medidas previstas no Estatuto, especialmente no Estatuto, correspondam programas e serviços pelo município. E não só as de proteção, mas também aquelas focadas aos pais, voltadas aos pais, e também... Sabe onde é que o Estatuto primeiro fala de medida, e primeiro fala de conselho tutelar, e pouca gente se dá conta, e pouca gente coloca isso em prática? Começar pelo próprio conselho tutelar, no artigo 18b do Estatuto. Dê uma olhadinha aí no Estatuto de vocês, vejam aí o artigo 18b. O artigo 18b foi também introduzido pela Lei Emílio Bernard, e esse artigo 18b prevê uma série de medidas que são focadas aos autores de violência contra crianças e adolescentes. Mas o que é interessante? É numa perspectiva não punitiva. Porque o que é que eu costumo dizer? Em matéria de infância, a nossa preocupação não pode ser jamais punir quem quer que seja. A nossa preocupação em matéria de infância tem que ser evitar a repetição daquela situação. Não estou dizendo que o sujeito que praticou a violência não tem que ser punido. Tem. Mas aí a preocupação da punição é com quem atua na esfera criminal. Aí quem atua no crime tem que ter sim a preocupação em punir. Porque o lugar de punir é lá no crime. Na área da infância, a preocupação não pode ser punir. A preocupação tem que ser, né, evitar a repetição daquela situação. E procurar contemplar a situação que melhor atende o interesse da criança e do adolescente. E o 18b relaciona uma série de medidas, se vocês olharem com atenção, elas são muito mais focadas, né, elas são focadas especificamente nessa perspectiva de evitar a reincidência. Só que, por exemplo, está lá, 18b, inciso 3º, só pegar um. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, que também é previsto pelo 129 do Estatuto, no inciso 4. Do Estatuto, em relação aos pais responsáveis. 18b não é só em relação aos pais responsáveis, é em relação a qualquer pessoa que pratica violência contra a criança. É encaminhar para o CREAS. Quer dizer, se eu me deparo com alguém que praticou, né, uma violência contra a criança, basta simplesmente encaminhar para o CREAS. O CREAS naturalmente vai executar esse curso ou programa? Ou o CREAS é um curso ou programa? Evidentemente que não. Mas eu tenho que ter. Porque eu tenho que orientar essa pessoa que praticou a violência de uma forma que ela não venha repetir essa conduta, porque senão ela não vai mais, talvez, até não vai mais, não sei se não vai mais, mas praticar violência contra essa criança em particular, ela vai praticar contra outra. Especialmente em relação aos pais, que às vezes usam da violência como forma de educar os filhos, uma forma equivocada, mas usam isso como forma de educar os filhos, nós temos que mostrar meios alternativos ao uso da violência no processo de educação.
Então é muito importante que nós tenhamos, dentre outros, né, dentre outras medidas, dentre outros equipamentos, um curso ou programa de orientação para aqueles autores da violência, até para que eu possa aplicar a medida, porque senão não adianta. Eu vou me deparar com a situação, vou encaminhar para o Conselho Tutelar, ele supostamente teria, né, incumbência de aplicar a lei de proteção, ele até pode aplicar, mas vai aplicar no papel, vai encaminhar para o CREAS formalmente, porque se eu não tenho lá o programa ou serviço, vai encaminhar para o CREAS vai atender, sabe-se lá de que jeito e com que resultado. Os resultados a gente sabe qual que é, os resultados do PIF. Não por culpa do CREAS, não estou aqui fazendo crítica ao CREAS, mas a forma como nós temos feito. Então, por isso que eu digo, nós temos que tomar cuidado para evitar uma atuação meramente formal. Não adianta falar isso ou aquilo se eu não preparar o terreno. E em relação, né, ao atendimento, né, o atendimento protetivo, especialmente ao qual uma criança, adolescente, a família, né, tem direito, ele não está condicionado, limitado, restrito à aplicação de qualquer medida. Ele, dever de agir do poder público, está lá na lei, na Constituição, o dever de agir, ele não começa com a medida, ele começa muito antes. O poder público tem o dever de agir de forma espontânea, prioritária, sem precisar que venha a ser aplicada essa ou aquela medida. Claro, se for aplicada a medida A, B ou C, o poder público tem que estar preparado para executar. Mas na parte de proteção, não precisa, como eu falei anteriormente, precisa um atendimento de saúde, alguma coisa, o encaminhamento ele pode ser feito espontaneamente.